Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Eu sou o professor Pierre de Matemática e nós vamos aqui para mais uma aula. Nós vamos aprender hoje como que é a parte da geometria analítica entre circunferência. Eu vou mostrar para vocês como que a gente monta uma reta, uma equação geral da circunferência e como a gente consegue determinar se um ponto está dentro, fora ou sobre a circunferência. Vamos à nossa aula e espero que vocês consigam entender o conteúdo. Primeiro passo, a gente precisa de duas coisas para determinar qualquer circunferência. O ponto central é o mais importante e o raio. São as duas características mais importantes de uma circunferência. Por quê? Uma circunferência, gente, ela é o quê? É a junção de vários pontos equidistantes, ou seja, estão à mesma distância de um ponto central. Então, quando eu falo para vocês a coordenada desse ponto central e o tamanho do raio, eu estou falando para vocês qual é a distância entre o centro e esses pontos que estão na borda da circunferência. Então, recapitulando aqui, as posições relativas entre circunferência e ponto podem ser como? Podem ser o ponto dentro da circunferência, eu posso ter o ponto fora da circunferência e eu posso ter o ponto também, gente, sobre a circunferência. Eu vou começar a fazer as contas da equação geral da circunferência e assim que eu terminar, eu explico de maneira mais detalhada essa parte analítica da matéria. Como eu falei para vocês, os mais importantes são raio e centro, porque se eu souber onde a minha circunferência tem origem e souber o tamanho da distância desse centro até os pontos periféricos, eu consigo determinar exatamente a formação da minha circunferência. Então eu preciso do centro e preciso do raio. Beleza. Vou dar um exemplo básico aqui para a gente entender como que vai funcionar. Supondo que eu tenha uma circunferência de centro eu tenho uma circunferência de centro 2, 4. Ou seja, a minha circunferência, ela vai começar, ela tem origem aqui, ó, no ponto 2, 4. Eu vou até colocar como exemplo aqui, para vocês conseguirem acompanhar a conta e a maneira visual. Então, esse ponto central aqui é o ponto de coordenada XY, 2, 4. Então, sempre o x vem primeiro, em um par ordenado, o x vem primeiro, o y vem depois. Então, nós temos aqui, ó, um par ordenado, uma coordenada cartesiana de pontos x, y, 2, 4. Então, o meu x é o 2, o meu y é o 4. Beleza. Toda equação da circunferência, ela pode ser montada através de quê? Através da seguinte fórmula.
x menos o x do centro ao quadrado. Deixa eu escrever aqui embaixo que fica melhor. Então, ó, eu tenho aqui, ó, x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vou falar aqui de maneira bem breve para vocês entenderem o porquê da fórmula. Não precisa de fixar nisso, é só para eu mostrar a origem da fórmula para vocês. Imaginem, pessoal, uma linha pontilhada aqui e outra linha pontilhada aqui. Reparem então que isso formou um triângulo de 90 graus, onde a hipotenusa vai ser o raio, um dos catetos, ó, horizontal é x, um dos catetos é a diferença dos dois valores de x, e o outro cateto, ó, vertical é y, é a diferença dos dois valores de y. Então isso é o que, gente? Pitágoras. Fórmula de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. A hipotenusa, então, é o nosso raio, sempre vai ser. Um dos catetos, a diferença dos dois x, onde o x do centro sempre vai vir depois negativo. O outro cateto, a diferença dos dois y, onde o y do centro sempre vem depois e negativo. Sempre dessa maneira. Quem não conseguir entender de cara esse exemplo visual, não precisa de se pegar aqui. Isso aqui é de onde a teoria foi montada. O importante é que vocês saibam aplicar e interpretar a fórmula. Beleza. Então, como eu falei para vocês, o centro da minha circunferência é um centro 2, 4. Outro item que eu disse para vocês que é muito importante é o raio. Eu vou falar que o raio dessa circunferência é igual a 3. Ou seja, a minha circunferência começa no ponto 2, 4 e a distância entre esse centro até a borda da circunferência é uma distância de 3. 3 unidades qualquer. Não importa se vai ser 3 centímetros, 3 metros, 3 quilômetros, 3 unidades. Tudo vai depender da unidade de medida que a gente esteja trabalhando. Isso não altera em nada. Então, beleza. Eu vou montar a equação da circunferência, porque através dessa equação eu consigo determinar todos os pontos que formam essa circunferência. São infinitos pontos. Eu não vou determinar todos, isso seria humanamente impossível. Mas eu consigo falar para vocês se um ponto pertence ou não à minha circunferência. Se ele está aqui ou não. Então, ó, eu consigo falar para vocês se o ponto está dentro, fora ou sobre a circunferência. Se ele pertence a ela. Então é para isso que a gente vai ter a equação da circunferência. Além da gente conseguir determinar a circunferência por um todo, a gente consegue achar posições relativas de vários objetos geométricos. Ponto, reta, outra circunferência e assim por diante. Então vamos aqui. Sei que a fórmula da circunferência é essa. Sei que o meu centro é 2 e o meu raio é 3. Eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho apenas que jogar na fórmula.
Então vamos jogar na fórmula. X eu vou repetir. Como eu falei para vocês, o x do centro sempre vem depois. E ele vem com um sinal negativo, que é da fórmula. Como o meu x aqui do centro, o valor que eu dei para vocês, é positivo, mais com menos fica menos. Então não altere nada. O resto, ó, reparem que eu repeti tudo. Eu só substituí o x do centro por 2. Do lado de cá é a mesma coisa. Eu vou substituir o y do centro por 4. E o raio eu também tenho, eu vou substituir ele por 3. Então, no lugar do R, que é o raio, vai ser o 3. 3 ao quadrado. Beleza. Como que eu faço essa conta? Tem um jeito muito fácil, rápido, e eu espero que todos vocês aprendam. Na hora do vídeo, na edição, vai ter aqui do ladinho, aqui desse ladinho aqui, eu vou colocar para vocês qual é a fórmula, para que vocês consigam anotar. Então, ó, é sempre o primeiro ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes menos 2, menos 4x. O segundo ao quadrado. Então, ó, eu faço uma potência, uma multiplicação, uma potência. Então, potência do primeiro, multiplicação dos 3. Potência do segundo. Só isso. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Com y é a mesma coisa. Primeiro ao quadrado, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 8y. 2 vezes y, 2y, vezes menos 4, menos 8y. E agora o segundo ao quadrado vai dar mais 16. Igual 3 ao quadrado, 9. Vou juntar todas as letras e todos os números para ficar mais fácil de a gente visualizar essa equação aqui. X ao quadrado menos 4x. Tem mais algum x? Não. Então eu vou para a próxima letra, que é o y. Mais y ao quadrado menos 8y. Tem mais algum y? Não. Tem mais alguma letra? Também não. Vou começar agora com os números. Mais 4, mais 16. Esse 9, ele estava positivo do lado direito da igualdade. Eu vou jogar ele para o lado esquerdo, para isso aqui ficar igual a zero. É bom que a gente deixe as nossas equações iguais a zero. É sempre mais viável na hora de interpretar. Dependendo da questão que você vai fazer, deixar a questão igual a zero é melhor.
Então, reparem, o 9 era positivo, eu trouxe ele para dentro, negativo. Não tem como eu fazer nada aqui. Para eu fazer soma e subtração de letras, eu tenho que ter expoentes iguais e letras iguais. As letras são iguais, beleza. Porém, os expoentes diferentes. Então, eu não posso fazer nenhuma soma ou subtração. Eu tenho que apenas repetir tudo. Quatro mais 16, 20, 20 menos 9, 11. Prontinho. Minha equação da circunferência está aqui. Ah, professor, isso aqui vai ser para quê? Ah, eu vou dar um ponto x, por exemplo, x igual a 3. Você vai aplicar esse x igual a 3 aqui e vai determinar se existe algum valor de y para x igual a 3. Se existir, você tem a coordenada. Só isso e nada mais. E como o meu centro, como o meu x, ó, meu ponto está exatamente no meio, é uma circunferência, eu tenho pontos para todos os lados. O mesmo valor de x vai servir para dois valores de y. O mesmo valor de x serve para dois valores de y. Então, por isso que eu coloquei igual a zero. Porque se você reparar, caso você precise de substituir o x ou substituir o y, repare que você vai ficar com uma equação do segundo grau. Se eu substituo esse x aqui por 3, o x deixa de existir. Eu coloquei o 3 no lugar dele. Eu só vou ter o y ao quadrado, y e um número sozinho. Ou seja, uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau tem que ser igual a zero. Por isso que eu já deixei igual a zero aqui. Por enquanto, a nossa equação geral da circunferência termina aqui. Eu não vou aplicar nenhum valor no x, porque não é o ponto da aula, não é o objetivo da aula, e é uma conta mais tranquila. O importante é que vocês saibam, consigam descobrir a equação geral da circunferência. Então, gente, essa circunferência aqui, que tem centro 2, 4 e tem raio igual a 3, tem essa equação aqui. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 8y mais 11 igual a zero. Nem todas as equações serão completinhas. Tudo vai depender do valor do centro e do raio. Pode ter equação que não vai ter o número sozinho, pode ter equação que não vai ter o y sozinho, que não vai ter o x sozinho. A única coisa que é fixa é o x ao quadrado e o y ao quadrado. Isso sempre vai ter. É uma equação da circunferência. Se é uma circunferência, eu tenho que ter dois pontos. Eu tenho que ter um ponto central. E isso é óbvio. Se eu tenho que ter um ponto central, x ao quadrado e y ao quadrado sempre vai existir. Os outros, dependendo da conta, pode não existir. Então, tem essa possibilidade de não existir. Então, na hora que vocês forem fazer a conta, é só pegar a fórmula, aplicar esses três valores certinhos aqui dentro e ir desenvolvendo passo a passo. Beleza. A gente entendeu agora como que descobre a equação da circunferência.
Vamos entender então como que se dá a posição relativa de um ponto e uma circunferência. Vamos ver isso aqui. Eu vou apagar essa conta porque eu vou ter que usar esse pedaço para fazer a nova conta que a gente vai ter. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender aqui. Reparem uma coisa. Vou falar para vocês em cima dessa circunferência. Coloquei esse ponto sobre a circunferência, ele poderia estar em qualquer lugar aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Só para a gente ter uma noção um pouco melhor. Vou tirar ele daqui e vou deixar ele aqui. Esse aqui é o ponto P, isso aqui é o centro C. Beleza. Centro C, raio, ponto P. Só para a gente entender. Distância entre o centro e o ponto. Se essa distância, pessoal, for igual ao raio, quer dizer o quê? Que o meu ponto está exatamente sobre a circunferência. Ou seja, ele pertence à circunferência. Ele pertence. Ele pertence ao círculo da circunferência. Se a distância, pessoal, do centro até o ponto, ó, vou colocar o ponto aqui fora. O raio vem só até aqui. Se o meu ponto fosse até aqui, a distância entre o centro e o ponto é maior do que o raio. Então, se a distância entre o centro e o ponto for maior do que o raio, quer dizer que o ponto está externo à circunferência. Se o meu ponto estivesse aqui, ó, se o meu ponto estivesse aqui, a distância entre o centro e o ponto é menor do que o raio, ó. Centro, o raio termina aqui na borda da circunferência. Então, o raio, ele é maior do que a distância entre o centro e o ponto. Reparem aqui. Quando isso acontece, o meu ponto ele é interno à circunferência. Ele é interno. Então vocês conseguiram captar? Para eu determinar se o meu ponto ele é interno, externo ou se ele pertence à circunferência, eu preciso apenas da distância entre o centro e o ponto. Como vocês já viram em outras aulas de geometria analítica, na parte de ponto e reta, vocês sabem que a distância entre dois pontos, ela é calculada através de quê? Pitágoras. É só eu fazer o quê? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. É o mesmo esquema, gente. Ó, vamos voltar aqui nessa circunferência. Cateto mais cateto é igual a distância. A fórmula para eu
saber qual é a posição relativa entre a circunferência e o ponto é a mesma fórmula que eu uso para descobrir a equação geral da circunferência. A única diferença é a aplicabilidade. Vocês lembram aqui no início do vídeo que na fórmula geral da circunferência eu não preencho a fórmula toda. Como é uma equação, eu vou deixar o x e o y em branco, para eu ter uma equação, para eu ter incógnita das quais eu vou mudar alguma coisa para achar um resultado qualquer. Isso é uma equação. Na distância, eu não tenho equação, eu tenho uma conta apenas, para eu descobrir o valor exato da distância. Nesse caso, eu não vou deixar nenhum ponto, nenhuma letra em branco. Eu vou preencher tudo. Vou colocar aqui, ó, vou deixar essa fórmula aqui na frente. Distância do centro até o ponto hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Essa é a distância do centro até o ponto. A gente sabe que essa fórmula é escrita de que maneira? Distância, como eu falei, é a hipotenusa. Então, ó, distância ao quadrado, como eu falei, ó, um cateto é a diferença de x, o outro cateto é a diferença de y. X do ponto menos x do centro mais y do ponto menos y do centro. Tudo ao quadrado. Vou usar esse exemplo como base para a gente determinar. Supondo que a coordenada do meu ponto, vou falar aqui, ó, que eu tenho um ponto, menos 2 e 5. Meu ponto é esse, menos 2, 5. Beleza. Vou jogar ele aqui na fórmula. O meu centro, como eu tinha falado para vocês, vai ser 2, 4, que é a mesma da equação da circunferência que nós fizemos no início. Então, ó, centro é 2, 4, ponto é menos 2 e 5. Vamos ver qual é a posição relativa entre essa circunferência e esse ponto aqui. Distância. A minha distância, pessoal, ela não é a minha incógnita. Eu posso jogar logo de uma vez essa potência em forma de raiz. Por quê? Se eu quero achar a distância, ele tem que ficar sozinho. Então, ó, já vou jogar em forma de raiz para deixar sozinho. Então, eu posso falar que a distância é a raiz da soma dos catetos ao quadrado. A distância é a raiz da soma, ó, soma dos dois catetos ao quadrado. Normal, eu só peguei a potência e transferi para a direita como uma raiz. Quem é o x do ponto? X é o primeiro número, é menos 2. Quem é o x do centro? Menos é da fórmula, o x do centro é 2. Quem é o y do ponto? 5. Menos,
Quem é o y do centro? 4. Ah, professor, eu posso então, para quem já assistiu o meu vídeo de radiciação, eu posso então cortar esse quadrado com essa raiz quadrada? Não. Por que não? Porque a operação entre os dois parênteses é uma soma. Se for soma ou subtração, não pode haver corte. Então a operação entre os dois impede que eu corte eles. Então eu tenho que resolver. O que eu não consigo resolver, eu repito. Vou ter que fazer propriedade distributiva igual eu fiz lá na fórmula da equação da circunferência? Não. Por que não? Porque essa operação eu consigo resolver e transformar ela em um número só. Aí eu faço ele ao quadrado, mais fácil. E essa aqui é a mesma coisa. Então a minha distância é a raiz quadrada menos 2, sinal igual eu somo e deixo o mesmo sinal. 2 mais 2, 4, com sinal negativo. Tá entre parênteses, vai continuar. Menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 4, 1 ao quadrado. 5 menos 4, 1 ao quadrado. Então, a minha distância é a raiz quadrada. Qualquer número elevado a expoente par é positivo. Então, esse sinal aqui não me importa em nada nesse momento. 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. Isso, então, é raiz quadrada de 17. Raiz quadrada de 17. Vamos lá. O raio da minha circunferência é o que, gente? 3. O raio da minha circunferência é 3. Raiz quadrada de 17. Para quem não tem calculadora, como que você vai fazer isso? Se aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho um número, como que eu faço isso? Eu elevo esse número do raio ao quadrado. 3 ao quadrado, ó, é igual a 9. Por que eu fiz isso, gente? Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, ó, quando eu elevo o meu raio ao quadrado, ele é um número inteiro. Então, eu elevar ele ao quadrado é muito mais fácil do que eu tirar a raiz de outra coisa. Então, gente, ó, elevei meu número ao quadrado e descobri que eu tenho um 9. Beleza. Esse 9, ele é maior ou ele é menor do que o 17? Ele é menor do que o 17. Ou seja, o meu raio é menor do que a distância entre os pontos. Se o meu raio é menor do que a distância entre os pontos, o ponto vai estar do lado de fora da circunferência. Então, ele é externo. Quem tem calculadora, se quiser calcular a raiz de 17, vai dar 4 e uns quebradinhos. Aproximadamente 4.1, 4.2, alguma coisa do tipo. Então, ó, o meu raio, a distância entre o centro e o limite
da circunferência é menor do que a distância do centro até o meu ponto, menos 2,5. Isso quer dizer que o ponto é externo. Externo. Então, todas as contas que vocês forem fazer, vocês vão pegar o ponto central, vocês vão pegar o ponto dado, vão jogar na fórmula e vão descobrir esse resultado aqui. Esse resultado será comparado com o raio. Então, eu vou escrever dentro da circunferência aqui para todo mundo entender. O ponto interno. Quando o ponto é interno, a distância é menor do que o raio. Então, se o ponto é interno, a distância é menor do que o raio. Se o ponto é externo, a distância é maior do que o raio. Então, a distância se o ponto ele é externo, a distância é maior do que o raio. E se o ponto pertencer à circunferência, quer dizer que a distância é igual ao raio. Então aqui eu passei para vocês, gente, o básico do básico dessa parte de circunferência, só para a gente aprender a desenvolver a conta da equação da circunferência e conseguir também interpretar um ponto. Se ele vai estar interno, externo ou pertencer à sua circunferência. Espero que vocês espero que vocês tenham entendido todos os cálculos e maneiras de interpretação. Caso não tenham entendido, pode tirar uma dúvida, só escrever nos comentários, ou quem tem meu contato pode mandar uma mensagem pessoal que eu irei responder. Não esqueçam de ativar o sininho e seguir o meu canal. Façam isso, porque desse jeito vocês vão receber atualizações frequentes de vídeos que eu estarei postando. Então é isso, gente. Bons estudos. Espero que todos vocês consigam desenvolver esses cálculos. E qualquer dúvida, estamos aí para tirá-las.